Esse ano é ano de eleição no Brasil. E eu gostaria de dizer que você, cidadão, tem um compromisso com a democracia. Seja alienado, fique desinformado. Eu gostaria de parabenizar cada um de vocês, cada um que se envolve em discussões inúteis na internet, a cada um que acha que o centro do mundo é o jogo de futebol do domingo. Olha, só com seu apoio, a sua ignorância, a sua indiferença, eu continuarei no poder. O desejo coisificado não emerge do nada, ele tem uma fonte social. Nesse sentido, é fundamental entender as fontes do desejo coisificado, não só para compreendê-lo, mas também para poder pensar sua superação, o que pressupõe romper com a alienação, o burocratismo, o imobilismo e o conformismo, condições para uma verdadeira esperança e utopia concreta. O desejo coisificado ocorre sob várias formas, e uma delas é o fetichismo eleitoral. Assim como o fetichismo da mercadoria é explicado pela existência do trabalho alienado, o desejo coisificado, ou fetichismo eleitoral, é explicado pela generalização da alienação na sociedade capitalista. O trabalho alienado é aquele no qual o trabalhador não possui controle de sua atividade, e com isso perde o controle do produto do seu trabalho, gerando a alienação do produto, propriedade privada. Alienação é, assim, uma relação social, na qual alguns controlam a atividade de outros e, assim, usurpam o produto da mesma. Esse processo é mais amplo do que parece à primeira vista, pois a sociedade capitalista realiza um processo de ampliação da divisão social do trabalho, mercantilização e burocratização das relações sociais. A burocratização das relações sociais acaba gerando um processo de controle da vida cotidiana dos indivíduos, através do Estado e seus aparatos, democracia burguesa, aparato repressivo, aparato educacional, aparato comunicacional e etc. E as empresas e instituições privadas, promovendo também a burocratização da sociedade civil em geral, igrejas, partidos, sindicatos, etc. Nesse contexto, que desde 45 já atinge o conjunto da sociedade, os indivíduos passam a estar submetidos a diversas instâncias sociais que dirigem sua vida em geral. Os indivíduos são controlados no trabalho, nos estudos, no lazer, estando submetidos a especialistas e burocratas em todos os lugares. A alienação generalizada da sociedade capitalista promove a mentalidade burocrática, tanto a de caráter dirigista daqueles das classes privilegiadas, especialmente os burocratas, do Estado e governos, empresas e instituições em geral, quanto a sua versão submissa dos dirigidos em sua maioria. O que ambos concordam é que há necessidade de dirigentes, e os dirigidos aceitam resignadamente em grande parte, e outra parte aceita por ambicionar passar de dirigido para dirigente, esperando ascender ao poder. A mentalidade burocrática é a do controle total e dirigista, produzidas e reproduzidas por burocratas, capitalistas e pretendentes. Para aqueles que são das classes exploradas, isso se revela, em grande parte dos casos, como submissão e se manifesta mais como mentalidade submissa que justifica e legitima dominação e direção. A nível da sociedade, isso reforça a estratégia burguesa de canalizar todas as lutas sociais para o Estado, via democracia representativa, na qual as pessoas trocam sua luta direta por escolha de representantes, adesão a partidos e candidaturas, etc. O que significa, em alguns casos, abrir mão da luta para que outro supostamente a faça. Assim, temos relações sociais concretas marcadas pela alienação, burocratização, mentalidade burocrática e submissão, gerada por tais relações e confirmadas cotidianamente por elas e pela própria mentalidade que lhe reforça. Nesse contexto, existe uma recusa da alienação, do burocratismo, do controle e falta de liberdade, mas em grande parte dos casos é inconsciente ou relegado a mero desejo coisificado.
Aqui temos um processo de alienação generalizada e produção de desejo coisificado. O processo de superação do desejo coisificado de liberdade e de eliminação da burocracia e da alienação, elementos inseparáveis, ocorre através da luta, e especialmente da praxis. A luta é necessária e é a primeira forma de liberdade e superação da alienação e burocratismo, pois nós mesmos agimos em busca da liberdade, já sendo sua manifestação inicial. Contudo, isso deve ser teleológico, com uma finalidade: a liberdade real, autoemancipação e autogestão das lutas visando a autogestão social, consciente e ativo, por isso praxis. A negação prática é mais rica, profunda e eficaz quando é também negação consciente e teórica. Ora, se há uma alienação generalizada na sociedade capitalista, então devemos lutar também sob forma generalizada contra ela. Trata-se de uma luta generalizada visando instaurar e generalizar a autogestão das lutas para conseguir torná-la autogestão do conjunto das relações sociais, ou seja, da sociedade como um todo. Esse processo de luta não pode ser, no entanto, abstraído das relações sociais existentes, e por isso não é no esforço de imaginação que isso se realiza, ou de um dia para o outro. Se alguns indivíduos buscam e tentam efetivar isso, eles encontrarão a oposição da classe dominante, do Estado, do capital, bem como de suas classes auxiliares, até mesmo de amplas parcelas das classes exploradas, que ainda não terão superado isso. Inclusive, haverá oposição das próprias pessoas que querem a transformação radical em sua mentalidade, pois ninguém rompe com a mentalidade dominante e milhares de outros elementos culturais e sociais de uma hora para outra e em sua totalidade. Esse é um processo de luta, onde milhares estão lutando e por isso é preciso lutar contra nós mesmos em muitos aspectos, principalmente tendo em vista que nem tudo que é apresentado como revolucionário o é realmente. É preciso entender que muito do que se coloca como contestador é, no fundo, mera luta por vantagens competitivas dentro do capitalismo. Isso acaba criando divisões e promovendo influências para os que acreditam em tais discursos. Por isso, a reflexão deve ser mais profunda. Assim, a luta cultural tem um papel fundamental e a luta em todos os lugares. O voto nulo e a luta antiparlamentar é uma das formas, que não é a única e nem a mais importante, pois existem milhares de outras, inclusive mais profundas e necessárias. A questão é que o voto nulo ou abstenção é uma ação que não é dirigida por ninguém, o que significa uma forma de luta que rompe tanto na prática quanto na consciência, com a alienação e o burocratismo. Nesse sentido, é um dos lugares de luta, que não pode, no entanto, aparecer como único ou principal, bem como esse fato não deve servir de pretexto para omissões oportunistas e convenientes a nível pessoal de supostos revolucionários, que querem evitar conflitos e problemas e ficar em sua situação de conforto nas relações sociais, com conservadores, oportunistas, etc. Obviamente que existem outras consequências do voto nulo: protesto, deslegitimação da democracia burguesa, Estado capitalista, etc. Principalmente se articulado com outras lutas, tal como a luta cultural mais geral, a luta pela auto-organização e autoeducação da população em seu conjunto, o projeto autogestionário, etc. Nesse sentido, a luta pelo voto nulo é um processo de superação do desejo coisificado e elemento da luta cultural pela autogestão social e contra a alienação generalizada do capitalismo. A superação do desejo coisificado pode ser conquistada, em alguns casos individuais, com a luta cultural e pelo voto nulo, mas é com a superação da alienação generalizada no conjunto das relações sociais que isso pode ocorrer de forma também generalizada.